Olá, pessoal. Meu nome é Nayara Grande, este é meu canal. Aqui, cada passo é dado para a gente sair do desconforto da ilusão e ir para o conforto da realidade. A sua conexão comigo não é em vão. Hoje vamos falar um pouquinho sobre ansiedade. Então já curte este vídeo, salva, compartilha com alguém. Vamos fazer uma corrente de conectividade da realidade. Ative o sininho para que possa sempre nos acompanhar. Eu vou começar novamente falando e agradecendo a sua presença aqui, porque isso faz parte da minha evolução como profissional. E nós vamos buscar o significado de ansiedade lá no Google, como eu faço às vezes. Vamos a ele. Grande mal-estar físico e psíquico. Aflição, agonia. Exemplo. A demora no atendimento causal. Uau, 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 uau! Olha eu errando aqui. Vamos dar risada então deste fato. Eu dando risada. Causal, causava-lhe ansiedade. Pode dar risada, não tem problema. É também um desejo veemente e impaciente. Exemplo. Com grande ansiedade, aguardava o seu casamento. Essas coisas, gente, gaguejo, falta de memória na hora que você está explanando alguma coisa, são normais para quem está se arriscando a fazer. E eu tô salvando cada vídeo que eu tô gravando sem corte. Tá indo ao ar do jeito que eu tô gravando. E eu vejo eles depois, eu dou risada. Antigamente, se eu fosse fazer isso, meu Deus, mas nem que um dia eu pensava que eu ia fazer essas coisas. Acho que só de pensar já ia me dar ansiedade. Olha só, olha o treino maravilhoso que eu estou fazendo, trazendo ao mundo o meu conhecimento e vocês estão me dando essa oportunidade. Sou muito grata por isso. Eu estou superando muitos obstáculos fazendo isso, mesmo que lendo todo o meu programa, o meu conteúdo aqui. Não foi inteligência artificial que fez, não. Às vezes eu fico 2, 3 horas para montar um vídeo de 20 minutos. Isso é muito importante para mim. Voltamos aqui no assunto. Busque o significado no Google eu busquei o significado no Google e ele me presenteou com essas duas frases. Quais eram? A demora no atendimento causava-lhe ansiedade. Com grande ansiedade aguardava o seu casamento. Vamos analisá-las meio por alto só. Eu não vou fazer aqui aquele esqueminha de português que a gente aprendia lá no colegial, não, tá? Não vou analisar dessa forma, não. Aqui é o seguinte: trata-se de dois acontecimentos que ainda não aconteceram. E se isso não aconteceu, as frases trazem que tudo parece ser tão maior do que realmente é. Estamos falando do futuro. Ter expectativa com relação ao futuro, ok. Agora, quando você intensifica essas expectativas, a 10ª potência em tudo que você vai realizar, seu corpo vai responder e às vezes de forma negativa e você não vai ficar bem. Ele libera substâncias que antes salutares ficam em excesso, gerando sintomas como respiração ofegante ou falta de ar, taquicardia e dores no peito, insônia. Você pode ficar sem fome ou com muita fome, vontade de comer só porcaria, má digestão, boca seca, braços dormentes, náuseas e diarreia, calafrios, suor excessivo, tremores, medo de um monte de coisa. A psicologia já classificou a ansiedade como um transtorno. Hoje em dia, e com esse estilo de vida doido da maioria das pessoas, pode progredir para outros problemas de saúde muito além de crises de ansiedade. Por isso que a gente precisa ficar atento com o nosso corpo, com o que a gente sente. Eu era assim antes de aprender a meditar, sabia, gente?
eu já tive... Bom, vou contar aqui, tá? Mesmo praticando meditação, a última crise de ansiedade que eu me recordo foi em 2018, antes da pandemia, bem antes da pandemia. Mesmo assim, até 2021, eu não dava conta de fazer planilhas, planos de carreira, a curto e médio prazo. Longo prazo, então, nem se fala. Tudo gerava ansiedade e eu desistia, porque eu sabia onde eu ia parar com aquele nível de ansiedade e estresse que eu ficava só de pensar naquelas datas que eu colocava na linha temporal, sabe? Quando a gente faz plano de carreira, a gente coloca curto, médio e longo prazo para alguma coisa que você deseja. Aí você olha na linha temporal, você não deu conta de realizar e vai virando uma bola de neve, você acaba não fazendo nada e pode ficar doente por causa disso. Aí eu intensifiquei a meditação. Eu já fazia meditação da Seishunai, aí eu intensifiquei. Eu fui fazer cursos de meditação e várias outras formações na área das terapias integrativas. Retomei o contato com minha essência, que eu não sabia o que eu era, quem eu era, aqui vim. Descortinei meus dons e talentos e conseguia começar a fazer planos sem expectativas excessivas e sem a pergunta e se? E se? Sabe essa pergunta? E se? Uma coisa eu tenho certeza: retroceder e voltar às crises de ansiedade? Não. Eu realmente não quero. E muito menos tomar remédios para isso. Por isso, hoje, eu me cuido com florais, tinturas, homeopatia, aromaterapia, reiki. Estou sempre em contato com a natureza. Sabe essas fotos que eu coloco aqui? Não é da internet que eu pego, não, gente. É os lugares que eu vou. Eu sou fotógrafa também, de formação, já trabalhei com fotografia. Eu aproveito e faço esses registros. Então, essa minha parte artística e da minha criança, eu trago para o meu trabalho. É uma coisa onde a minha criança atua. Aqui, ó. Estudei tanto algumas coisas que coloco em meus atendimentos, como a constelação familiar, florais, meditações guiadas, terapia xamânica. Tem outros cursos também. E vou atendendo as pessoas conforme as necessidades dela. Hoje mesmo eu fiz um atendimento, ontem, aliás, eu fiz um atendimento. Fazia tempo que eu não usava o reiki nos atendimentos, onde eu precisei colocar o reiki. De tão assim, o estado emocional da cliente, que ela estava tão em ebulição, que foi necessária a aplicação do reiki para ela acalmar e contar para mim o que estava acontecendo, para que a gente pudesse dar uma sequência aí em soluções. Mas para quem precisa de medicamentos tradicionais, que façam uso deles muito bem acompanhados, com profissionais coerentes. Eu mesma, quando eu preciso ir ao médico, psicólogo, dentista, não dou bobeira não, viu, gente? Não deem bobeira com a saúde de vocês. A ciência está aí como grande e fundamental ajuda para a vida e a serviço da vida. Quando conseguimos juntar tudo isso que estou contando, a gente passa a entender que a vida acontece no presente e a sentir isso em cada célula da gente. Aproveita-se cada momento que se é vivido. Eu comecei a entender e sentir isso quando parei de deixar a parte mais gostosa da comida ou do doce por último. Sabe quando a gente vai comendo as bordas assim, vai deixando aquela parte mais gostosa do alimento por último para saborear melhor? Eu não. Agora eu tô saboreando na hora que chega no prato, a hora que o garfo chega lá, aí eu faço com vontade naquele momento presente. Não tem problema que vai ficando as bordas para comer por último. Não tem problema. Sabe por quê? A vida acontece no presente. Quantas vezes deixamos a parte mais gostosa do sorvete para mais tarde? E aí, o que que acontece, gente?
sorvete derrete e perdeu-se a oportunidade de saborear. E esse momento não volta. Ou mesmo a apresentação de final de ano do filho na escola, o jogo de futebol e tantas outras coisas que a gente perde. Eu, infelizmente, já perdi bastante coisa e não volta, não tem como voltar. Algumas pessoas aí falam de viagem no tempo, mas eu acho que isso dá tanto trabalho, se a gente pode fazer agora. Como resolver isso? Comece respirando. Não precisa de técnica, não. Sabe aquela respiração que a gente aprendia na escola, nas aulas de educação física? Retome elas. É o primeiro passo para a paciência, pois o tempo de Deus é diferente do seu, do meu, de quem está do seu lado, que é diferente dos seus amigos. Vamos parar de querer pular etapas dos processos da vida, não dá para abreviar a evolução. Para sair da infância emocional é preciso ter paciência consigo mesmo, com as suas imperfeições, ou ditas imperfeições, que às vezes não são, e respeitar esse seu processo evolutivo. Quando você começa a entender tudo isso, a respeitar o seu processo evolutivo, você olha para o outro com outros olhos. Eu conheço alguns caminhos. Se você sentir o chamado, entre em contato comigo no link da bio da rede social vizinha, ok? E em breve lanço aqui a série de meditações guiadas para você adquirir nas plataformas e dar mais alguns passos na sua evolução. Eu estou evoluindo. Eu sei disso, eu sinto isso. E você? Só por não ter mais crise de ansiedade desde 2018, gente, isso é uma evolução tão grande. Eu falo isso de boca cheia, de coração aberto. E olha que eu já passei por situações complicadas desde 2018. Meu pai na UTI entre a vida e a morte. Eu, assim, desacreditada no trabalho, ainda queria advogar durante a pandemia e eu vi que não tinha mais cabimento aquilo na minha vida. O que que eu fiz? Entrei em silêncio profundo, sumi de vários lugares que não me cabiam mais, que eu não me sentia mais dentro deles e fui me conhecer. Muita meditação, oração, entrar em sintonia com a minha essência. Aí agora eu tô começando a plantar e transbordar o que eu sou e quem eu sou. Por isso eu te agradeço por estar aqui comigo.